uma cúmbia já. Menininho caçador, matando a saudade da minha infância, naquela Bahia, no interior da Bahia, lá na cidade de Igaporã. E meu passatempo preferido, e até ajudava na mistura, era caçar passarinho. Difícil era conseguir, porque existe a borracha morta e a borracha viva. A borracha morta é aquela borracha que ela tem elasticidade e que ela dá mais impacto na pedra, né? A borracha morta, ela não tem elasticidade. Automaticamente ela não dá impacto na pedra. Então você não consegue matar os passarinhos com a borracha morta. Nas férias, melhores férias para você caçar eram as férias de junho, julho, porque os passarinhos não estavam chocando, né? E quando estava chocando, a gente não caçava porque eles tinham os filhotinhos para cuidar, né? E aí consciência da gente naquela época era de não matar passarinho. Na época a gente chamava quaresma, né? Que era a época em que ele estava reproduzindo. E coincidentemente era na época da quaresma, da Semana Santa. E aí a gente não caçava, era proibido. Ninguém proibia, a gente determinava que não caçava naquela época. E na época de julho, não, era a época mais onde as culturas das roças tinham finalizado, tinha muita comida, os passarinhos estavam bem, as pombas, os passarinhos estavam bem gordinhos porque tinha muita fruta. Era a época da colheita de laranja, banana, época de moagem, que na moagem dá muita comida para os passarinhos porque o mel da cana, o passarinho vai lá na fornalha onde a gente fazia o mel, as rapaduras. Então tinha bastante passarinho e a gente caçava bastante. Fazia panelada, fritada a gente falava, de passarinho. Fazia farofa, era muito gostoso. Preparava tudo com muito, muito cuidado, né? Quem é que te ensinou a usar o estilingue? Meu irmão mais velho. Quem? O José, que é meu irmão. Zé. O Zé. E como é que ele te passou isso? Tipo, o que ele te falava? Você lembra alguma coisa dele te passando? Pra ser sincero, não falou nada, não passava nada. Eu só via ele fazendo e queria fazer igual. Aí, mas ele não te passou, foi você que foi lá sozinho e fez? Eu sozinho e corri atrás das minhas coisas. Será que a avó que passava pra você essa coisa do alimento ou não era como uma brincadeira? Não era, a avó não pedia pra mim caçar passarinho pra comer, não. Era uma coisa natural, você ia porque você ia. Acho que eu fui mais caçador a partir dos 10 anos, 11 anos. Até quando eu vim para São Paulo, até com 16. Caramba, até em com 1900, 16 ainda fazia isso? Fazia em 1976, né? Você acha que a situação da sua família quanto ao acesso ao alimento nesse tempo, ela é ida e volta ou é progressivo? Mudou muito Caçando, né? Não, essa questão da caça hoje, ela está totalmente esquecida, né? Ninguém mais faz isso. Mudou completamente a filosofia de vida, as condições de vida. Eu acho que a gente teve aí situações que mudaram muito no destino. A questão política, que mudou muito. Antes a gente era sofrimento só, se não tinha o que comer, não tinha o que comer, você tinha que se virar. Aí eu acho que hoje não, e depois desse negócio do Bolsa Família ajudou muita gente. Tirou muita gente da fome de verdade, né? Mas na nossa época não era assim, você tinha que... Também era diferente, chovia mais, meu pai tinha mais roça, conseguia plantar tudo, né? Para plantar feijão, arroz, mandioca, milho, tudo ele colhia da roça. Mas quando não chovia, não tinha nada, né? Você tinha que se virar, né? Você tinha que se virar.
Mas o estilingue para mim era acho que foi o maior divertimento que eu tive, o maior brinquedo que eu tive. Eu não tinha brinquedo, eu não tinha esse negócio, Natal vai ganhar brinquedo. Que brinquedo? Nem Natal eu sabia o que era. Entender o que era Natal depois que eu moro aqui, né? Depois que eu vim pra cá em 77, aí, acho que foi o primeiro Natal que eu passei aqui em dezembro de 1977. A gente tinha uma infância totalmente do que tem hoje. E não tinha televisão, a gente nem rádio tinha, você não sabia o que estava acontecendo no mundo, né? Mas, então, a questão do estilingue era até uma questão de sobrevivência em alguns momentos, não só para mim, mas para todas as crianças do Nordeste, né? Ele tinha uma proposta de que os filhos dele precisavam estudar, precisavam saber ganhar a própria vida, não naquela luta, naquela labuta, como ele falava lá na Bahia, mas numa situação melhor, estudar, ir para a cidade, ganhar dinheiro e ter uma condição de vida diferente da dele. Mal sabia ele que aquela vida que ele levava lá era uma vida maravilhosa que levou ele a viver há 102 anos, né? Quando a gente era pequeno, a minha mãe ficava na cidade, meu pai ficava sozinho na roça. Depois, as minhas irmãs maiores cresceram, né? E aí a minha mãe foi para a roça com meu pai e a gente ficava na cidade. É incrível que mesmo na cidade, eu caçava com estilingue. Mesmo na cidade a gente ia caçar. Eu lembro que eu estudava Comia ou não? só para comer. Nunca, Sempre. nunca. Talvez a única vez que a gente caçava para outra coisa, caçava para fazer isca para pescar. Nunca para matar simplesmente pelo prazer de matar, não. Nunca foi assim. Não tinha essa, não tinha campeonato de matar passarinho. Né? Como um ritual. Mesmo quando a gente morava na cidade, o fato de morar na cidade não é que a condição de alimentação, de vida era diferente, não. O fato de meu pai ter a casa na cidade era o esforço dele para a gente estudar. Mas as dificuldades a gente passava. Às vezes não tinha mistura também. Mesmo na cidade não tinha. E também não era tudo que a gente matava, não. Tinha só passarinho que a gente tinha. Qual que era os tipos de passarinho? Era pomba, mas era pomba, periquito, sabiá, quem, juriti. Era pássaros desse tipo, que são pássaros grandes que tem carne, né? Tem sustância para você poder comer. Agora, os pequenos a gente não matava. Pássaro que lá na Bahia a gente chamava pássaro de criação, né? Canário, cardeal, esses pássaros que a pega, né? A gente não caçava esses passarinhos. Esses passarinhos a gente entendia que não era passarinho para se caçar, né? Tinha educação física era 6 horas da manhã. A gente ia para a educação física, voltava em casa às 7h30, pegava o estilingue, ia lá, caçava, matava passarinho, voltava para casa, volta ali de umas 10h30, limpava tudo, preparava, temperava, nós mesmos, os moleques, que a minha irmã estava na escola, fazia aquela fritada de passarinho, aquela farofa lá e comia. Se não tinha almoço, a gente já ia assim mesmo para a escola, a gente já estava alimentado. Porque às vezes minha irmã chegava e ainda tinha que fazer almoço, né? Não dava tempo de comer para ir para a escola, e aí a gente se virava. Que toda essa parte da caça e do negócio dos pássaros, na real, é uma relação de afeto que você tem com a natureza, né? O pessoal vê esse instrumento de caça, às vezes com um outro olhar, né? Por ser um atirador e ter essa questão da adrenalina e da morte, mas na real isso só representa o quanto você tem uma proximidade com esses animais e cuida deles e tem uma relação intrínseca, assim, né? Não, eu acho que depois de ter passado essas épocas todas, hoje, graças a Deus, em situações muito diferentes, como eu te falei. Só que não é só minha aqui, eu dou comida para os passarinhos, eu compro comida só para eles, né? Compro banana, compro mamão, enfim, e todo dia eu alimento eles aqui. Gosto de ver eles aqui, se você gravar, você vai ver eles voando aí, comendo aqui em casa. Isso acontece também com meu irmão lá na Bahia, que hoje ele não deixa ninguém entrar para caçar na roça e também alimenta, compra
coloca banana, coloca verdura, verdura não, fruta para os passarinhos comer. É uma questão de evolução do tempo, de cultura, de melhoria de vida, né? Eu acho que hoje você não precisa matar os bichinhos. Hoje, não sei, né? Do jeito que está a situação, pode ser que lá no Nordeste vocês já estão comendo até calango, né? Que já fizeram isso muitas vezes, né? Mas não precisava mais, isso foi superado, né? As condições mudaram e as pessoas não usavam mais. Primeiro que não tinha essa visão que a gente tem hoje, e segundo porque aquilo era uma prática, era uma necessidade, era uma série de questões que de repente essa prática, essa necessidade virava um prazer em fazer aquilo, né? Não era toda criança que fazia, tinha criança que não tinha a mesma coisa, tem criança que não tinha tino para isso, tinha criança que não tem afinidade para jogar bola, tem criança que não tem afinidade para jogar videogame, pra jogar snooker. Cada um é uma afinidade, né? A minha afinidade era caçar, era fazer os carrinhos para me brincar, era jogar bola, e isso eram minhas afinidades, eu não tinha muita afinidade com outras coisas não. E também por ser uma pessoa sozinha, esses brinquedos que era mais unilateral, né? Não tinha contrapartida, eles eram mais favoráveis para mim. Isso era uma realidade também. Se eu for falar da minha infância, mano, você vai ficar aí ouvindo o dia inteiro. Vou pausar, tá? Pode pausar? Pode. Valeu. 1, 2, 3 e corta.